vamos lá. Então, a ideia é fazer esses treinamentos, né, dividido em 3 partes aí, em 3 quartas-feiras, justamente para apresentar para vocês aí aonde que estão as pastas, né, e quais são as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia da gestão da obra, tá? Esse é o intuito. Então, conforme foi conversado aí anteriormente, em algumas reuniões no painel de resultado, a gente dividiu a obra vamos dizer, em 3 fases aí, né? A etapa 1, que seria na parte de início de obra, aí a parte 2, que a gente tem a parte de gestão de obra, a parte 3, que é o encerramento, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa primeira etapa, que seria a etapa de planejamento, né, de mobilização, o que a gente precisa, como gestor, supervisor ou gerente de obra, verificar, fazer um checklist do que a gente precisa, então, para ter a mobilização, aí, o kickoff, vamos dizer assim, dentro do início de obra, tá? Antes de eu compartilhar a tela com vocês aqui, não, na verdade, assim, é melhor eu compartilhar e mostrar para vocês, tá? Eu não sei se vocês sabem utilizar um pouco aí da ferramenta. O que acontece? A gente consegue, toda reunião que é gravada aqui, a gente consegue depois analisar ele, na verdade, ver esse vídeo gravado justamente no link que tem a reunião no calendário do Google, tá? Então, se você pegar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, tem aquela reunião do painel de resultados, da última reunião do painel de resultados. Então, se você clicar nele aqui, vai ter sempre aqui esse daqui, que é o arquivo, MP4, que vai estar a gravação do vídeo. E do lado aqui, vai mostrar as anotações que foram feitas no chat do decorrer da reunião. Tá bom? Então, caso alguém tenha perdido aí alguma reunião e queira ver depois, vocês podem verificar aqui que vai ter o vídeo gravado da reunião e também vai ter aqui o que foi escrito no chat aqui, tá? Então, para quem que perdeu a reunião ou treinamento, pode ter essa ferramenta aqui. Normalmente, esse vídeo aqui, ele é postado automaticamente pelo Google em 1 dia ou 2 dias, tá? Então, depois de 1 ou 2 dias, automaticamente ele é postado aqui no link da reunião, tá bom? Então, aí para quem perdeu aí o treinamento e também enfim, quiser fazer aí uma recordação dos treinamentos, tá? Bom, vamos lá, então. Então, voltando aqui, né, a gente vai passar para vocês a primeira etapa aí, que seria a parte de início de obra, que seria a mobilização de obra, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, o roteiro do nosso treinamento. Então, a visão inicial do Drive, tá? Então, como a gente falou em algumas obras que a gente visitou, todo início de obra, a gente vai, uma vez que depois que fecha a obra, o comercial, junto com os suprimentos, vai subir essa pasta, numa pasta do Drive para a obra, tá? E dentro dessa pasta vai estar, então, todos os modelos de formulários e de ferramentas, né, e de planilhas que a obra vai usar que a equipe de obra vai usar durante a obra, tá bom? Então, tem essas pastas de obra. Então, assim, nesse primeiro treinamento, a gente vai mostrar para vocês o que tem na pasta de início de obra, tá? E depois, na quarta aqui, vem a pasta de gestão, e depois a gente vai apresentar para vocês a pasta, que é a pasta de encerramento de obra, que é ali mais para o final de obra, até entrega e fechamento de todas as contas e fechamento do custo, né, da obra, tá?
Então, vamos lá. Na etapa 1 aí, a gente vai pegar aqui o que tem na pasta início de obras, tá? Dentro dessa pasta, a gente vai ter arquivos comerciais, do comercial, né? Um arquivo de checklist de mobilização, um relatório de vizinhança e recebimento do local e o calendário de medições. Então, isso aqui já é a cara do Google Drive, né? Então, para cada obra vai ter uma pasta correspondente a ele, né? Junto com o número aí do Cienge. E dentro dela vai ter essa cara aqui com as pastas já numeradas já, com as pastas do comercial, do financeiro, da obra, do planejamento, do projeto e dos suprimentos, tá? E abaixo aí vai ter um arquivo de índice de pastas, que aí sim ele vai indicar o que tem em cada pasta aí, caso você queira visualizar, procurar algum arquivo que esteja procurando com maior facilidade. E hoje, então, o intuito é apresentar para vocês, né, nesses 3 dias de treinamento nas quartas-feiras, o item 3, que é o de obra, tá? Vamos lá, aqui tem um recado que após que você trabalhar é o 3 de obra, e vai ressaltar que as pessoas da área de obras poderão ver a pasta da obra que está colaborando. Então, assim, dentro do Google Drive, né, existe a opção de liberar acesso como editor, como comentarista e como comentarista e leitor, isso, e leitor. Então, o gestor ou supervisor, enfim, os gerentes que forem trabalhar na sua determinada obra, então a gente vai abrir exatamente essa pasta para que eles possam editar especificamente a obra em questão. Bom, aí nessa pasta aqui, né, a gente clicando nela, abrindo ela, então a gente vai ter mais essas 6 pastas, né? Início de obra, documentação de obra, projetos executivos, gestão, segurança do trabalho e encerramento, tá? Então, hoje a gente vai falar mais sobre a parte do início de obra. Na semana que vem, a parte de gestão, quando a gente está executando a obra. E depois, na última quarta-feira, a parte de encerramento, que seriam os documentos necessários aí para a gente fazer o encerramento de obra, tá? Tem a parte de termo de recebimento provisório, termo de recebimento definitivo, tem o checklist final, tem o checklist de comissionamento e testes finais, tá? Que seria um dos arquivos aí, algum dos arquivos que está contido nessa parte de encerramento. Bom, então, o intuito é estudar então essa pasta 3.1 aí no começo. Então, vamos lá. No primeiro momento aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que a gente tem aí na pasta 3.1.1, que são os arquivos comerciais. Na verdade, né, esse arquivo, essa pasta vai vir com as informações que o comercial vai passar para a equipe de obra com relação ao cronograma inicial macro, né, que o próprio comercial faz. Aí depois a gente vai ter também o orçamento inicial, entre projetos também que foram utilizados para a base de orçamento, entre outros materiais de apoio, que vai ser alinhado junto com a equipe de obra, numa reunião aí inicial, né, de alinhamento, para que o comercial possa passar esse bastão para a equipe de obra para fazer a gestão na execução, tá? Então, todo esse arquivo vai estar dentro dessa pasta que o comercial vai incluir os arquivos, tá bom? Bom, todas as informações do comercial para o fechamento com o cliente. Contrato, plano de fechamento, projeto, etc. Tá? Bom, aí no segundo momento aqui, que a gente vai dar mais ênfase, seria o checklist de mobilização. Aí dentro dessa pasta, a gente vai ter um modelo, que eu vou apresentar para vocês, tá? Enfim, clicando de novo, aí vai ter esse arquivo que chama obra 01, checklist mob, tá? E já dentro dessa pasta, a gente vai ter aí, então, essa cara aqui dessa pasta checklist de mobilização, tá?
Eu vou abrir ele aqui no Excel para apresentar para vocês aí. Bom, ele tem essa cara aqui com essas 7 abas aqui, tá bom? A ideia aqui desse arquivo é mostrar para vocês e tentar lembrar vocês ali quando a gente vai começar uma obra, tá? Então, seria mais um checklist, mais um lembrete para os supervisores, para os gestores de obra, do que a gente precisa programar, do que a gente precisa elaborar quando se inicia uma obra, tá? Então, a gente dividiu aqui em 7 itens, que seria a mobilização, reunião de kickoff com o cliente, a parte de gestão à vista e gestão dos gestores, supervisores, reunião inicial com o empreiteiro, o canteiro, né? O que a gente precisa pedir de material, de mobiliário, de impressora para a gente manter o padrão da GPE nos canteiros de obra, tá? A documentação que é solicitado para o empreiteiro para que ele possa mobilizar e iniciar a obra, e também a rotina técnico de segurança, tá? Essa rotina é saber que o técnico de segurança ele está para apoiar a equipe de obra e verificar junto com eles e fazer um checklist para ver se todas as documentações dos funcionários, né, dos colaboradores, dos fornecedores, estão ok para que eles possam estar aptos para iniciar aí o serviço dentro das suas respectivas obras, tá bom? Então, começando aí pela mobilização, então a gente tem aqui o status, né? Então, esse status aqui é quando o gestor ou gerente, o gestor, supervisor, vai colocar aqui para ir acompanhando aí dentro desses itens que a gente tem, que seriam, no caso, o que a gente precisaria para que a gente possa começar a obra, tá? Então, eu vou passar aqui um por um. Então, o zoom aqui. Tá? Então, seria um checklist para verificar o que a gente precisa para a gente começar a mobilizar a equipe de obra, que seria os supervisores, gestores, tá? Então, seria a parte de emissão do seguro de obra, a parte de emissão da RT, gerar a placa de obra, né? Fazer o levantamento e cravar CV junto com comerciais suprimentos, gerar o cronograma executivo, o baseline junto com o planejamento no project, gerar o PQO da obra. Esse PQO não são todas as obras que vai precisar. Gerar a matriz de risco do projeto. Então, esse item aqui é super importante, porque a gente, junto com a obra, junto com o comercial, verificar quais são os principais gargalos dentro do projeto, digo, da obra, né, na execução, se tem algum material aí com prazo elevado, se tem alguma coisa, se tem algum detalhe de arquitetura um pouco mais delicado para execução, fornecedores um pouco mais especializados para determinado serviço, algum horário alternativo de obra. Então, essa é uma reunião que seria de alinhamento junto com o comercial e que a gente levaria, então, essa matriz de risco do projeto junto com eles para fazer uma previsibilidade do que a gente pode ter de problema, né? Então, seria até uma análise preliminar de risco aí, mapeando o que a gente pode ter de gargalo dentro de um projeto, tá? Então, lembrar, então, seria um checklist de lembrete para a gente fazer isso com as suas determinadas áreas e com os responsáveis aí dentro das áreas ou do próprio organograma da obra, que seria com gestores, gerentes, diretores, tá? A parte de definição do plano de implantação de canteiro e layout de canteiro também. Plotar os projetos executivos, então verificar aí quais são as revisões de projeto, né? E então ter esse projeto executivo carimbado e liberado para a obra. A gente também está a parte de PGR, tá? PGR é Programa de Gerenciamento de Risco, que foi o PPRA e
PCMAT, agora eles foram substituídos pelo PGR, tá? A partir do começo desse ano, então agora é PGR, o PCMSO, a partir de checklist de documento para terceiros, né? Definir área de vivência junto à equipe, comunicação visual para canteiro, tá? Aí também a gente tem aqui para o canteiro, né, junto com o supervisor ou o mestre de obra, verificar a parte de questão de infraestrutura, né, elétrica, hidráulica provisória, para bebedouro, para iluminação, para os robozinhos, verificar sinal de telefonia ou dados, se for o caso, a parte de internet móvel também, né, com o roteador que a gente tem utilizado, parte de definição de local de caçamba, né? Então, isso, na verdade, aqui a gente já vê a função do supervisor, que seria o mestre de obra, né, basicamente. Tá? Verificar também a montagem do refeitório, montagem do almoxarifado, locação de imobiliários, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí em uma das abas, e material de consumo, tá? Então, aqui tem as funções responsáveis e os lembretes do que a gente precisa fazer para o checklist de mobilização dentro da obra, tá bom? Na segunda aba aqui, então a gente tem o que a gente chama de reunião de kickoff com o cliente, tá? Então, isso seria também, essa primeira reunião, esse primeiro kickoff aí, alguns lembretes aí para vocês dentro dessa planilha aqui, para a gente verificar com o cliente, né, algumas coisas aqui que está listado aqui nessa aba, tá bom? Então, por exemplo, a data efetiva de início, que normalmente é alinhado junto com o comercial, mas dá uma ratificada aqui dentro dessa reunião de kickoff. O horário de trabalho, né? Então, tem até aqui um exemplo, se é à noite, se pode fazer barulho, se é dentro de shopping, se é fora, se tem alguma diferenciação de horário, se não é no horário comercial. Fazer a apresentação, então, principalmente a apresentação, no caso, seria a apresentação da equipe, né? Quem são os responsáveis pela obra, quem são os gerentes, supervisores, a parte de documentação necessária para que a equipe de obra possa entrar. Às vezes existe uma documentação mais específica, como foi no caso do GRU, né? Que pediu, acho que até antecedências criminais, então verificar se seria uma rotina normal de documentação, né? Mas e perguntar, sim, para o cliente. A parte de integração, então, mesma coisa, se existe alguma regra de integração para cada funcionário novo. Aí mostrar um pouco do plano de ataque, né? De como que a gente vai começar. Uma forma simples de dizer se existe algum setor, ou se precisa começar da direita para a esquerda, de cima para baixo, enfim. Alinhar isso um pouco junto com o cliente, digo também com a gerenciadora, também se for o caso, tá? A parte de liberações de frente, se vai ter algum entrave ou alguma regra específica para liberação de frente. Se tem alguma coisa de definições, né? Se precisa de uma definição de um consultor específico, né? Então, verificar isso também com o cliente. Junto a isso também as datas para isso, se existe uma data específica, um dia da semana específico para isso, a gente precisa levar alguma amostra de alguma marcenaria, de algum piso, se precisa fazer alguma amostra. O plano de canteiro também, às vezes, existem locais que não podem ser utilizados como canteiro de obra e definir uma área específica junto com o cliente e gerenciadora. O plano de materiais também é a mesma coisa, o tipo de armazenagem, que tipo de padrão eles utilizam. Por exemplo, lá em Campinas a gente tem a BAN, né? Todo o processo de compra tem que passar a especificação de material para o cliente aprovar. Então, se existe alguma peculiaridade para isso, então perguntar nessa reunião. A questão do faturamento direto, o cadastro dos fornecedores, isso já vem um pouco mais do comercial, mas alinhar também junto nessa reunião. A parte de lista de funcionários também, se existe alguma peculiaridade quanto a isso, né? Fazer a apresentação do relatório semanal gerencial, então, dizer que existe um relatório semanal padrão dentro da GPE
e que isso será apresentado em toda a reunião definida aí junto com o cliente, né, semanalmente, que será enviado para ele. Então, fazer uma breve apresentação desse relatório. Também lembrar de fazer o relatório de vizinhança do local da obra, né? Depois, mais para frente, a gente vai mostrar o modelo que tem de relatório de vizinhança, e isso é super importante, até para, às vezes, o local está liberado, mas com algum problema no piso, no teto, ou alguma coisa não está funcionando, então, mostrar também isso para o cliente antes da nossa mobilização. Aí agendar também com eles a parte de datas de reunião semanal, né? Definir qual que é o melhor horário, depois definir junto com o gerente e a diretoria, né? Passar isso aí para que possa ter isso na agenda, tá? E definição de critério de medições, tá? Então tem depois lá na frente a gente vai mostrar também que é o calendário de medição. Então isso é super importante para a gente manter ali quando que a gente precisa enviar a medição para o cliente, quantos dias ele tem para aprovar, aí depois em que dia que abre a janela fiscal deles, quando que a gente pode emitir a nota e quando que será o pagamento, tá? Então, definir isso junto com eles, verificar se a medição é quinzenal ou mensal, então, já citar isso junto com o cliente ou com a gerenciadora. Verificar caderno técnico, ou do shopping, ou do condomínio. Às vezes existe aquelas regras, né, de condomínio, de shopping, se existe alguma coisa com relação a alguma peculiaridade dentro dela, tá? E na parte, se houver também de adicionais contratuais, como é que vai ser dada essa formalização, né? Hoje a gente tem uma planilha de adicional contratual, que a gente vai falar na próxima semana, mas aí alinhar com o cliente quem vai receber isso, quem vai aprovar, quantos dias para a gente aprovar, quantos dias eles teriam para aprovar isso, né? Então, apresentar também a nossa planilha padrão, para que a gente tenha aí, para que eles tenham ciência, né, que dessa nossa planilha e como que vai ser essa regra de aprovação dos adicionais contratuais, tá? E formalização também, né? Bom, essa parte aqui seriam, então, esses itens, basicamente, para a gente apresentar junto com o cliente, né? Ou gerenciadora no kickoff inicial, tá? Aí, pulando agora para a aba aqui de gestão à vista. Então, aqui, no caso, seria também um checklist aí, o que a gente teria aí na parte de gestão do pessoal aí de obra, né, que basicamente são os gestores, supervisores e estagiário, em alguns casos de obra, tá? Numa etapa de planejamento, tá? Então, no caso, planejamento seria antes da gente começar a obra, tá? Essa parte de gestão à vista aqui, a gente vai entrar mais a fundo na semana que vem, que é a parte de gestão, tá? Então, muito desses documentos ou desses itens aqui vai estar contido dentro na pasta de gestão, por exemplo, diário de obra e relatório semanal. Então, esses modelos aqui de diário de obra e relatório semanal vão estar dentro dessa pasta de gestão, tá bom? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui com relação a isso, tá? Então, o que tem aqui seria laudo de vizinhança, né, com relatório fotográfico, relatório semanal, diário de obra, controle de projeto, lista mestra. Também tem um modelo também de controle de projeto, também dentro dessa pasta de gestão. Controle de documento legal de obra, né? Então, isso pode ser também um RT, um alvará de execução, o controle de materiais também, controle do canteiro, controle de GFIP, lista de funcionários, controle de produção e produtividade, controle de quadro, lousas, né, no caso do gestão à vista, propriamente dito, né, e controle do cronograma, e a parte de verificação do caderno técnico também, tá? Depois disso, a gente tem a parte de reunião inicial junto com os empreiteiros, tá?
Isso também é algo bem importante, né, para que o empreiteiro ele consiga ter a mesma visão que a gente, está falando a mesma língua que a gente, né? Então, que informação a gente precisa passar para o empreiteiro para que ele possa, primeiramente, se mobilizar, né, dentro da obra e, posteriormente, estar alinhado com as nossas metas, né, metas de atividades, metas semanais, enfim, o cronograma como um todo, né? Mas antes disso, né, existem diversas documentações, enfim, peculiaridades de cada obra que a gente precisa estar passando para ele, que seria dentro de uma reunião inicial ou até um enquadramento, vamos dizer assim, de mobilização com o empreiteiro, né? Então, acho que antes da gente, lógico que existe a conversa aí, mesmo antes do fechamento de qualquer empreiteiro dentro da obra, do prazo que tem, da quantidade de efetivo que tem, mas antes disso existe uma etapa aí também, que é a parte de documentação, que a gente precisa garantir para que ele também possa estar dentro da obra, na condição correta ali, dentro de normas, enfim, e também para que a gente tenha, assim, esse fornecedor aí bem avaliado e homologado junto com a equipe de suprimentos, tá? Então, aqui também alguns itens aqui de lembrete, para que a gente possa pegar esse formulário aqui e fazer um enquadramento, uma reunião inicial junto com o empreiteiro antes de mobilizar, tá? Então, mostrar para ele qual é a data efetiva de início de obra, lista de material conforme especificação. Então, existe algumas, a maioria dos fornecedores está com faturamento direto, então existe até uma análise até própria do gerenciador, né, ou da nossa parte, mas mostrar para ele que existe peculiaridade ou especificação própria de uma determinada obra. A parte de faturamento direto também, então, se for junto com o cliente, talvez tenha que fazer um cadastro um pouco mais complexo, enfim, dependendo da obra, e mostrar para ele se existe ou não essa dificuldade, qual que é o pagamento, né? Se é quinzenal, se é semanal, então isso é importante até para ajudar o fornecedor no fluxo de caixa dele. A parte de mostrar para ele, lógico, o projeto em si, o local, onde que ele pode armazenar o material, a parte de lista de funcionários, então, passar uma lista de funcionários, isso para o gestor, supervisor, depois aí para o técnico de segurança também, né, dos fornecedores, com as informações deles, né, na parte de documentação, ASO, o PGR em si, o PCMSO, se vai precisar ou não decrachar a identificação própria deles, mas lógico, tem a questão do uniforme, capacetes, EPIs, que é itens obrigatórios, né, mostrar para eles também o plano de ataque, né, deixar bem claro esse plano de ataque com eles, então, porque às vezes eles recebem o valor do metro quadrado total e o prazo de obra. E, às vezes, olhando um plano de ataque que a obra tem, ele pode redimensionar a equipe, por mais que ele saiba o valor do metro quadrado e a quantidade de dias que ele tem, né? Então, mostrar, então, esse plano de ataque, peculiaridade de liberação de frente, como a gente tem em algumas obras, que por setores, né? Então, mostrar, deixar bem claro para ele, dentro da mobilização deles, no enquadramento de mobilização com eles, liberação de frente, né? Como falei. Horário de trabalhos também, então, vai ser à noite, vai ser de dia, tem lugar que preferiu não trabalhar de sábado, mas trabalhar de domingo à noite, enfim, mostrar para ele também isso daí, porque, querendo ou não, isso impacta também na parte de mobilização, efetivo, né, quantidade de pessoas. O processo de integração também é importante dizer a eles, tá? Na integração, importante também, até aqui embaixo, aqui, dar o treinamento das ITs e mostrar para eles a FVS, né? Dizer que a gente tem esse treinamento junto com eles e que, enfim, pode ser um dos motivos de argumentação de liberação de medição da FVS sem não conformidade, está tudo conforme. Existe, mostrar para eles também, dentro da integração, que existe um plano de qualidade, um processo de qualidade dentro da obra.
mostrar para eles a necessidade ou não da PGR, ter permissões de trabalho, né? Que é a parte de data da entrega do armário dos funcionários, até na parte de canteiro, de obra. Essa parte aqui, o relatório de antes e depois das atividades, é muito mais ali no planejamento, né, semanal, que a gente vai mostrar no quadro de gestão à vista ali, né, que vai ter ali as atividades dentro da semana, se foi concluído ou não, e até com o relatório do diário de obra. Fazer esse treinamento das ITs e da FVS, para que eles sim possam ter essa qualidade, dizer que a gente vai estar conferindo o serviço deles. Isso também pode ser uma coisa que a gente pode confrontar com a medição, a liberação, né, da medição com eles, e mostrar para eles também que a gente vai ter datas de reuniões semanais, ou, enfim, dependendo muito ali do andamento da obra, diários, enfim, dentro do DS, também fazer metas diárias, né? E isso está sempre registrado em ata, tá? Então, isso seria algum dos pontos aí para a gente fazer o enquadramento do empreiteiro antes da gente começar a obra, tá? Mostrar esse roteiro para ele, ó, é isso daqui que a gente está alinhando com você antes de você começar a obra, tá? Aí, dando continuidade aqui, nessa aba 5 aqui, é a parte do canteiro, tá? Então, aqui vai ter uma lista, na verdade, de material e de mobiliário que vai ser definido aí junto com o gestor, antes de iniciar a obra, do que ele precisa ali para montar o seu canteiro dentro da obra, tá? Da área de vivência aí. A gente separou aqui a quantidade também, dependendo do tamanho da obra, tá? Hoje, o tamanho da obra é muito baseado no nosso valor de contrato, que é fechado junto com o cliente, tá? Isso a gente pode falar mais à frente. Na verdade, assim, não tem exatamente o valor. Hoje é por valor, mas a gente tem que chegar numa questão de metro quadrado também, tá? Só que a gente colocou até mais como orientativo aqui, das mesas de estação de trabalho, né, que precisa, e verificar aí na hora que o gestor estiver fazendo esse checklist para solicitar para o fornecedor, tá? Ou para o fornecedor não, para os suprimentos, para que possa ser comprado aí junto com o fornecedor, tá bom? Então tem a parte a mesa em L, a mesa normal, a cadeira, a mesa de reunião também, para fazer reunião tanto talvez com o cliente, ou com gerenciadora, ou até mesmo com os fornecedores, né? Tem aqui a parte do gaveteiro, os quadros de gestão à vista, vai ter um modelo ali na pasta de gestão, os modelos de quadro de gestão à vista, que cada obra vai precisar comprar, ou se não pegar de uma outra obra, né, caso já tenha já. Se precisar o quadro de chaves, né? Então, o que eu vou passar, então, assim, tem todos os itens aqui de área de vivência aqui, para vocês verificarem se realmente é necessário ou não. Até a parte de produto de limpeza, material para escritório, para canteira, segurança do trabalho e proteções, então rolo de papelão do lado, né? A parte de protetor solar também, se for uma área para área externa, repelente, e até a parte de escritórios também, régua, lâmpadas, café, filtro de café, enfim, isso aqui é um checklist para lembrar vocês do que é necessário aí para a gente fazer a área de vivência aí padrão da GPE, tá? No segundo, aqui na aba 6 aqui, então a gente tem a parte de documentação do empreiteiro, isso mais na responsabilidade aí do técnico de segurança, né? Lógico, com o apoio da parte dos gestores de obra, né? Porque existem obras que a gente tem
técnico de segurança full time, aí tem outros que é part-time, né? Então, a gente pegar aí junto com os empreiteiros quais são os documentos necessários para que eles possam, então, estar mobilizando junto com a gente dentro da obra, tá? Então, aqui está a lista deles. E aqui, nessa última aba aqui, tem a parte da rotina do técnico de segurança do técnico de segurança do trabalho, tá? Então, isso é mais assim, para a gente ter ali, a gente listou, no caso, né, o que seriam as rotinas diárias, as rotinas semanais e as rotinas mensais aí junto com o técnico de segurança, tá? Então, isso seria até na reunião de planejamento, né, junto com a nossa área aqui, envolver também o técnico de segurança para que a gente possa estar com essa aderência, né, do técnico de segurança dentro da sua rotina, dentro da obra, tá bom? E fazer um check aí, para verificar se está tendo algum problema junto com os fornecedores, e assim a gente poder também tomar um plano de ação, e também a gente ajudar aí o técnico de segurança com relação à documentação aí dos funcionários, tá? Dos funcionários, dos colaboradores. Bom, então, assim, para essa primeira etapa aí, que seria de início de obra, seria isso daqui, tá? Então, esse arquivo aqui seria justamente para tentar lembrar os gestores, supervisores, né, antes de começar a obra, quais são os itens que a gente precisa para a gente poder estar ali fazendo a gestão, a execução na obra assim que a gente começar a parte de execução de fato, tá bom? Então, nesse primeiro momento aí, de início de obra, seriam esses itens aqui para poder lembrar vocês do que a gente precisaria para estar iniciando a obra, tá? Bom, seria isso, então, essa primeira etapa aí de treinamento com vocês, para passar para vocês, tá? E, bom, basicamente é isso, então, pessoal. Não sei se... Bom... Oi? Calendário de medição. Tá no... Tá. Ah, não. Então, não. Tá, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Entendi. Aí, voltando aqui na pasta, tá? Na pasta que a gente tem de início de obra, então a gente vai ter aqui o arquivo comercial, né? Que eu falei para vocês. Tem a parte de checklist de mobilização, que é aquele arquivo que... Checklist de mobilização. E tem a parte do relatório de vizinhança, tá? Isso aqui. A parte do relatório de vizinhança e servimento do local. Cadê? Okay. Bom, ela tá aqui nessa pasta, né? Início de obra, relatório de vizinhança e servimento do local. E existe um modelo aqui dentro dessa pasta aqui. Já tem um modelo pronto já de uma outra obra para vocês seguirem aí o passo a passo dentro desse modelo aqui, tá bom? É o arquivo obra 2, relatório de vizinhança, revisão 0, tá? Toda vez que tiver alguma alteração de revisão de formulário ou de documento, isso vai ser enviado para vocês e automaticamente a gente vai estar colocando como dentro do modelo a revisão
no caso, revisão 1, 2, 3 e avisando vocês, tá? Então, aqui, essa aqui é a cara, né, do relatório de vizinhança, esse elemento do local. Importante, assim, é que a gente tem esse relatório fotográfico, junto com a assinatura, né, assinatura não, mas pelo menos uma formalização de envio para o cliente, tá? Porque às vezes a gente pode ter algumas patologias já antes da gente iniciar a obra e que isso acaba gerando certo estresse aí, porque daí a gente não sabe se isso foi feito durante a obra ou se foi feito antes de começar a obra, enfim, então fica aquela bola dividida, né, junto com o cliente, com os gerenciadores, até mesmo com fornecedores que a gente contrata. Então, é importante a gente mostrar, por exemplo, trincas, verificações já existentes, enfim, tomar muito cuidado para que a gente possa fazer um relatório completo, evidenciando aí algumas patologias que possam ter, tá? Depois a gente tem o calendário de medição, né? O calendário de medição, bom, tem o mesmo modelo aqui, é esse arquivo, obra 3, tá? E aqui, dentro dele, a gente tem aqui, acho que isso aqui vocês já estão mais familiarizados, né? Porque muitos de vocês já utilizam esse calendário de medição junto anexado ao relatório semanal, né? Então, no kickoff também, junto com o cliente, definir aí algumas datas marcos, né? Principalmente na parte de medição, liberação de nota, aprovação de medição. Primeiro seria a elaboração da medição, aí aprovação, né, dessa medição e liberação de nota e pagamento, né? Verificar também, importante, lógico, se é pago em 28 dias, ou se é um pouco mais, se é um pouco menos. Define essa questão também junto com o pessoal, com o cliente, com a gerenciadora aí, no kickoff com eles, tá? Bom, aí, para a primeira etapa, para hoje, no caso, seria essa etapa 1, que seria a parte de início de obra, tá? E para a próxima reunião, para o próximo treinamento, seria essa etapa 2 aí, que é a parte de gestão de obra, que vão ter esses itens aqui que a gente vai explicar para vocês, tá bom? Então, bom, basicamente é isso, tá? E agora eu vou até se vocês tiverem alguma dúvida e também com relação a alguma coisa, deixar aberto para vocês aí perguntar. Bom, daí, uma outra coisa que a gente colocou aqui agora, como são treinamentos, a gente colocou um link aqui, não sei se vocês separaram, no link da reunião aqui, uma lista aí de presença, tá? Então, deixa eu ver, você vai colocar aqui no chat, ou Ketri? Uhum. A Ketra vai colocar aqui no chat, então, para as pessoas que enfim, depois também assistiram aí o treinamento, colocar aí para assinar a lista de presença, tá? Então, a gente vai tentar fazer dessa forma aí, como muitos dos treinamentos a gente vai fazer ele virtualmente, então a gente colocou aí para vocês poderem tá confirmando, assinando, vamos dizer assim, a lista de presença aí no formulário também, tá bom? Então, pessoal, é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, dúvidas. É claro que, assim, eu acho que a dúvida vai surgindo conforme a gente vai preenchendo, né? Aí vocês ficam à vontade aí também para quando vocês estiverem aí nessa etapa de obra, vocês ficarem à vontade para nos ligarem aí, para a gente poder explicar mais a fundo ou tirar dúvida em algum item aí dentro desse formulário aqui também, tá bom? Silas, boa tarde, beleza? Fala, Pablo, boa tarde. Deixa eu falar, a gente já está com acesso para isso aí, já está rodando? Já, o que a gente vai fazer? Uma vez dado esse treinamento, né? Então, aí já no dia seguinte, a gente liberar o acesso para vocês aí, tá? Ô, Silas,
Oi? Eu não estou conseguindo acessar o link, não, aqui da presença, filho. Tá conseguindo? Você apertar pelo celular. Deve ser pelo celular que não funciona, pode ser. Eu vou tentar pelo Ah, é. PC. Oi? Provavelmente, viu, Miguel? Eu vou fazer um teste aqui no celular, vou ver se dá, mas pelo PC, certeza que dá. Bom, pessoal, então acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, fiquem à vontade aí para perguntar. Melhorias também. Acho que o feedback de vocês é extremamente importante, porque, final das contas, né, são os gestores, supervisores que estarão aí rodando esses processos, né? E a gente, dentro do nosso departamento, a gente tem aí pensado muito, né, para que a gente seja um facilitador para vocês, né, de poder vocês estarem aí rodando a gestão da obra, né, com maior previsibilidade, né, e tentar lembrar vocês aí dentro dessas ferramentas de gestão, tá? Então, para que isso funcione, para que possa melhorar a vida de vocês no dia a dia da obra, tá? Então, feedback com relação a isso é importante e a gente vai trabalhando em cima disso para melhorar com vocês aí junto essa questão da ferramenta de gestão, beleza? Mas oi, Silas, tudo bem? É o Paulo. Fala, Paulo. Tudo bom? Beleza? Beleza. Silas, eu vi aí que vai estar tudo no Drive direitinho. Nós gestores vamos estar alimentando todas essas células, né, essas informações. Deixa eu perguntar uma coisa, né? Eu vi que um processo precisa ter segurança do trabalho, essas coisas, a PR, nada do que tenha que ter, né? Mas, assim, vou só citar um exemplo. Se no decorrer do início da obra não tiver o quadro técnico, né, o quadro efetivo da obra firmado, a gente pode estar pedindo. Deu uma travada aí, Paulo. Acho que não foi, não. Voltou. Paulo? Voltou? Voltou. É que nós estamos sem internet aqui, teve um problema aqui interno aqui com o nosso provedor aqui, eu acho que o aparelho deu problema, Uhum. mas é mais isso aí mesmo, entendeu? O Não, negócio eu não entendi. Você pode repetir aí, por favor? cortou quando eu falei? Cortou. Ah, tá, desculpa. Assim, a gente viu todas as pastas, né, tudo que tem que ser alimentado. Uma coisa que acontece muito, não estou dizendo que vai acontecer em todas as obras, tá? E no caso aqui, a gente já chegou na reta final. Na inicial tinha-se a Natália, mas pode acontecer de às vezes não ter algum membro de equipe. Se a gente pode estar pedindo algum auxílio, vamos supor, tem o exemplo do Emerson, acho que está lá no Parque Dom Pedro, para dar um auxílio nessa parte de documentação, que é muito importante mesmo. E, geralmente as gerenciadoras, né, o cliente ele exige muito, né? E a gente tem uma base, mas às vezes precisa ser um pouco mais profundo nessas informações. Você entendeu essa minha colocação? Sim, com certeza, viu, Paulo? Assim, tem obras que, até por exigência do cliente, né, tá em contrato que precisa de um técnico full-time, né, e alguns outros part-time. Mas para as obras que é part-time, a gente vai criar uma rotina aí, junto com o técnico de segurança, hoje pelo Emerson, né, para que ele possa também ter essa rotina aí de visitar as obras
e também verificar essa questão de documentação com vocês, tá? Maravilha, maravilha. Era isso mesmo. Part-time já ajuda bastante. Como se Sim. fosse serviços pontuais. Obrigado aí, senhor. Beleza, tranquilo, valeu. Bom, pessoal, acho que é isso, então. Como eu falei para vocês, essa reunião está gravada. Espero que vocês também possam ter entendido um pouco aí da parte de início de obra. É claro que, às vezes, são bastante informação, no caso, né? Mas ali é mais um roteiro ali para vocês poderem fazer um checklist aí, de ir lembrando, né, as coisas. Eu acho que isso é o mais importante. Porque, no final das contas, se você olhar ali, né, item por item, é uma coisa que vocês já fazem ali, dentro da rotina de vocês, né? Então, é mais para ir lembrando, né? Isso e virar uma ferramenta de auxílio para vocês, tá? Fiquem à vontade, novamente digo, né? Para falar com a gente aí. A Catherine, até nem apresentei a Catherine. A Catherine, ela é estagiária, ela trabalhando com a gente agora na área também, então até que ela que fez essa apresentação, ficou muito bom, e também ela pode auxiliar vocês aí, além do Matheus e comigo aqui também, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui hoje, tá bom? Beleza? Bom, valeu aí, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.